Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Foco na Renda. Nessa aula, nós vamos estudar sobre ativos e passivos. Vamos entender a diferença de cada um deles e compreender como que eles podem interferir dentro das nossas finanças. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, venha comigo para essa aula. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Foco na Renda. Estamos no módulo 2, falando sobre planejamento dos investimentos, e essa aula vamos falar sobre ativos e passivo. O que é um ativo? O que é um passivo? Você sabe muito bem definir o que é cada um deles? Porque entender a diferença entre ativos e passivos é fato determinante para uma vida financeira equilibrada e saudável. Permite ao investidor compreender quando um bem pode gerar despesas ou receitas. Existem, dentro do conceito lá de gestão financeira, planejamento dos investimentos, um conceito fundamental do que é ativos financeiros e do que são também passivos. Por quê? Porque o ativo, ele tem uma característica fundamental que vai ser trabalhada aqui, que a longo prazo ele faz com que você tenha uma vida financeira saudável, equilibrada. Quando você constrói ativos ao longo da sua vida financeira, você tem uma tranquilidade maior, porque você vai ter bens, né? Você vai ter um patrimônio que vai te gerar renda. Então, ao saber disso, as pessoas que começam a desenvolver essa mentalidade de construir ativos, eles têm com certeza uma vida financeira mais equilibrada e saudável, em detrimento daquelas pessoas que elas constroem passivos ao longo da sua vida financeira. O que é isso? Quando você, por exemplo, costuma adquirir muitos bens que te geram despesas, né? Não só bens, mas todo tipo de situação que você entende que ela pode tirar dinheiro do seu bolso. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, patrimônio ativo é aquele patrimônio que ele é gerador de renda. Se você comprar ações, por exemplo, essas ações elas vão te pagar lá na frente uma divisão do lucro da empresa. Então, se você é um cotista da empresa e tem ações daquela empresa, você vai receber ali periodicamente o lucro daquela empresa. Quando aquela empresa fazer a distribuição de lucro entre os cotistas, você vai receber o lucro da empresa. Assim funciona também com os títulos públicos, com os fundos de investimentos, com fundos imobiliários, com até mesmo em investimentos mais tradicionais. Se você tem casa de aluguel, se você tem ali um imóvel, né, que te gera uma renda, você consegue então receber um valor periódico com uma determinada recorrência, seja anual, seja semestral, trimestral, mensal, não importa qual que é a periodicidade, mas o fato é que esse ativo ele vai te gerar renda com uma determinada recorrência. Isso vai fazer o quê? Que você aumente o seu poder aquisitivo a longo prazo. É uma mentalidade de crescimento, crescimento patrimonial e crescimento também do poder aquisitivo. Por quê? As pessoas que elas se concentram, as pessoas que concentram a sua renda em apenas uma fonte de renda, uma fonte de receita, quando aquela fonte de receita ela está instável, ali gera uma certa insegurança para a pessoa. Porém, aquelas pessoas que constroem ativos, elas quer dizer o quê? Que elas têm mais de uma fonte de renda e essa fonte de renda gera retorno de diversas formas, em diversos setores, em diversos tipos de aplicações financeiras.
Já o patrimônio passivo, ele é aquele que geram despesas, são bens que você adquire que ele é caracterizado como um passivo. De acordo com Robert Kiyosaki, a casa, por exemplo, é um bem que ele é um passivo. Por quê? Porque você tem despesas com a casa, reformas, manutenção, você tem gastos, talvez até muitas vezes imprevisíveis, e você acaba gastando um bom dinheiro. O que acontece também com o carro, com os impostos, empréstimos e etc. O passivo, o bem passivo, ele acaba impedindo o seu crescimento patrimonial, porque na medida que o seu orçamento vai crescendo, na medida que o seu salário, que os seus rendimentos vão crescendo, eles acabam entrando ali como um inimigo. Acabam tirando aquele dinheiro do seu bolso que era para estar rendendo, né, ainda mais, ou que deveria estar sendo aplicado ou reaplicado. Então, pessoal, essa aí foi nossa aula de ativos e passivos, conceito muito importante a ser trabalhado. Espero que vocês tenham entendido, compreendido bem. E aí, até a próxima aula. Até mais.